pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, a gente vai ver então, agora os mecanismos de coagulação, né? Então, rapidamente, né, a gente tinha visto então, na última aula lá que a coagulação visa então, remover cor e turbidez, né? Essa cor e turbidez ela está associada à presença de colóides, e aí esses colóides, né, eles têm como característica a formação dessa dupla camada elétrica, que vai ter uma camada compacta e uma camada difusa, e aí isso vai gerar forças de repulsão que vão tornar difícil a remoção por muito demorada, né? A remoção por sedimentação dessas partículas coloidais. Então a adição do coagulante visa o quê? Desestabilizar essa partícula e de forma que você vai reduzir essas forças de repulsão entre elas, né? E aí a gente vai ter os mecanismos então, de coagulação para quê? Para que consiga desestabilizar essas partículas, né? Quais que são os mecanismos utilizados para desestabilizar essas partículas e reduzir então as forças de repulsão. Então a gente tem 4 mecanismos, então é a compressão da dupla camada elétrica, distorção e neutralização, precipitação e varredura e formação de pontes. Então, a compressão da dupla camada elétrica ela consiste em você aumentar íons de carga contrária, né? Esse aumento de íons de carga contrária vai resultar, então, na maior presença aí no caso aqui de prótons, aí isso vai aumentar aqui a densidade da camada difusa e vai fazer com que tenha uma compressão, então, da camada difusa. Isso vai, então, reduzir as forças de repulsão, né? E aí facilitar, então, a sedimentação. No caso aqui desse mecanismo de compressão da dupla camada elétrica, ele é impossível de restabilizar as partículas, ou seja, né, o que eu quero dizer quando eu falo em restabilizar? Não volta a restabelecer as forças de repulsão que estão afastando as partículas, né? E a outra característica desse mecanismo é que a quantidade de coagulante necessária independente da concentração de colóides, ou seja, você tem uma concentração tal que vai ocorrer o mecanismo de compressão da dupla camada elétrica. Isso é independente se a água está com mais ou menos colóides. Isso aqui é uma concentração tal a partir da que isso ocorre, né? Então, aqui um exemplo, né? Bom, isso aqui em cima, né? É um diagrama de coagulação no qual então tem a atuação da compressão da dupla camada elétrica. Então você tem uma concentração, inclusive assim, bem elevada, né? Aqui diz íons de alumínio, cálcio e sódio. Vocês estão vendo que esse eixo aqui, né, é a concentração do coagulante, né? Então ele vai aqui aumentando, né? E aqui, enfim, cor ou turbidez, né? Então há uma remoção, né? Ou menor presença então, de cor, turbidez, enfim, né? Com o aumento aqui da dosagem aqui dos coagulantes. E vocês estão vendo que isso aqui, assim, ele só vai aumentando a remoção de cor, turbidez aí, né, com o aumento da dosagem. Não tem um retorno, um aumento, uma certa dosagem, né? Então isso aqui é reversível, né? Por isso que a gente fala que é reversível, né? E aqui eu estou deixando um exemplo, né? Por exemplo, em aquelas seals aí que você tem uma alta concentração de cálcio, né? E aí você vê que ele está clarinho lá, isso aí por quê? Porque você tem aí esses mecanismos de compressão da dupla camada elétrica atuando, né? Bom, aí a gente tem outro mecanismo que é a distorção e neutralização, mecanismo inclusive bem comum, utilizado lá nos processos de tratamento, né? Você tem então a distorção de polímeros e neutralização de cargas na superfície de partículas. Então você tem lá o coagulante, ele tem uma carga lá que ele vai oposta então à superfície aí da partícula. Ele se adere então à superfície, e isso vai então neutralizando essas cargas, reduzindo então as forças de repulsão. Isso vai permitindo que as partículas vão se aderindo umas às outras, né? Porém, né, é um processo que pode ocorrer a restabilização dos colóides, ou seja, né, então pode ser que tenha uma dosagem na qual você vai ter volta a ter um aumento de cor ou turbidez, né? Então, que eu coloco aqui nos gráficos. Então você tem aqui, ó, vai aumentando a dosagem, está reduzindo cor, aqui é a turbidez, né? Está reduzindo a turbidez. Aí está aumentando a dosagem, começa a aumentar a turbidez, né? Isso quer dizer o quê? Você está tendo uma reestabilização então, dessas partículas. Então aqui embaixo também é outro exemplo, você tem uma reestabilização.
Outro mecanismo que a gente vai ter vai ser a formação de pontes. No caso, você tem polímeros de longa cadeia e isso vai então aderindo, então, dissolvendo ali aos coloides, né? Formando então esses agregados, né? Isso aqui também ele está sujeito à reestabilização, então ele pode, assim, ele vai aumentando, 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 assim, vai aumentando a dosagem, vai aumentando a remoção de turbidez, só que a partir de uma certa dosagem você tem a reestabilização, então volta a aumentar a turbidez novamente. E aí o último mecanismo, a precipitação e varredura, né? Você, no caso aí você tem a formação de precipitados, né? Isso aqui vai ocorrer uma dosagem mais elevada de coagulante, então vocês estão vendo aqui que uma outra faixa de dosagem, né? Você tem aqui uma dosagem então maior de coagulante, aí vai também estar relacionado ao pH mais elevado, né? Com isso vocês têm a formação desses hidróxidos aí de alumínio ou ferro, que vão formar os precipitados, né? E aí esses precipitados aí, eles, bom, enfim, passa da forma dissolvida para a forma sólida lá que vai precipitar. E aí com a precipitação dessas partículas, assim, eles vão removendo assim pela precipitação, né? E também pela varredura, né? De partículas que eles vão agregando ao longo desse caminho, então, de sedimento, ao fazer a sedimentação dessa partícula. Então, gente, era isso, né? E aí a gente se vê então no próximo vídeo, ok?